Olá meu amigo, tudo bem? Professor Walter de Biologia, para a gente hoje discutir um pouquinho de vírus. Vamos discutir, identificar algumas estruturas clássicas do vírus e esperar na nossa prova, legal? Então vamos começar. Então, nossa aula de hoje é sobre vírus, né? O mundo hoje não se fala outra coisa, né? Todo mundo fala, os jornais todo dia estão falando o número de pessoas que morreram, pessoas que se salvaram do coronavírus. E a gente vai discutir um pouquinho, que eu acredito que deva vir uma questão sobre vírus e eu vou te dizer onde ele vem com a questão, beleza? Vamos lá. Aí, para você identificar que vírus, tem uma infinidade de vírus nesse mundo, né? Todos os vírus, aqui tem o HIV, o vírus da hepatite B, o vírus Ebola, perigosíssimo na África nos anos 90 e 80 e 90, né? Vírus de DNA, influenza, vírus da gripe, né? Vírus da raiva, hidrofobia, um bacteriófago, também chamado de fago, né? Bacteriófago, fago, comer, bactéria, né? Papilomavírus, né? Responsável por uma doença sexualmente transmissível. Rotavírus, também muito comum, uma doença muito comum. E o vírus da herpes simples, né? Aqui no cantinho, herpes simplex, né? A gente vai discutir algumas doenças transmitidas por vírus. Legal? Aí vem a primeira pergunta, que é essa. O que são vírus? Existe uma discussão entre vírus, assim, que é interessante, que alguns dizem, vírus é ser vivo, vírus não é ser vivo. Para ser vivo tem que ser o quê? Para não ser vivo tem que ser o quê? Entendeu? Então existe uma discussão muito grande entre cientistas, biólogos, tal, em relação aos vírus, né? Então vamos ver o que são na verdade. Observe. Vírus são as menores entidades biológicas conhecidas. Eu não disse ser vivo. Entidade biológica. São acelulares, cuidado com isso, que isso pode ser questão de prova, mas é muito básico, né? Você já deve saber disso. Acelulares e parasitas intracelulares obrigatórios, meus amigos. Obrigatórios. Vírus só vive dentro de célula. Fora da célula ele morre, certo? Tem vírus que dura 2, 3 horas e morre, tá certo? Então muito cuidado com isso, tá legal? O vírus só vive dentro de células, tá legal? Então, olha, parasitas intracelulares obrigatórios. Olha o termo obrigatório. Só vive dentro de célula. Legal? Usam o maquinário enzimático da célula parasitada. Parceiro, como ele é muito simples, né, ele não tem organela, ele não é uma célula, não é isso? Então o que ele faz? Ele utiliza, quando ele penetra na célula, ele utiliza todo o metabolismo celular. É mole. Então o que ele faz? Ele entra e usa todo o maquinário bioquímico da célula em prol dele. Olha como ele é um monstro, na verdade, né? Ele é um monstro, porque ele não faz nada sem a célula, ele não faz nada. Ele utiliza tudo que a célula tem em prol dele, para ele se multiplicar. Perfeito? E nesse mecanismo de multiplicação, ele vai invadindo células, certo? E causando o terror dentro do organismo. Legal? Muito bem, então vamos lá. Apresenta um DNA ou RNA. Olha só, cara, aí, ó. DNA ou RNA. Então, ou ele tem DNA ou ele tem RNA. Ele não pode ter os dois, DNA e RNA. Aí você vai falar assim, ah, professor, e o citomegalovírus? Esse é o seguinte, ele tem um material genético, DNA, o que ele faz? Ele produz o RNA, certo? Então, ele produz o DNA, o RNA, ainda com outro DNA dentro.
Então, teoricamente, tem quanto? Tem 2, certo? Mas depois ele define qual dele, que deve ser o DNA, certo? Então ele só faz usar para o metabolismo viral, legal? Então nesse momento que ele está produzindo outro material genético, né, ele contém os 2, tá certo? Mas isso não quer dizer que ele verdadeiramente fique com os 2 durante a vida toda dele, tá certo? Muito bem, vamos lá. São sistemas biológicos, pois apresentam ácidos nucleicos. Por isso que alguns dizem que os vírus são seres vivos. Por quê? Porque produz material nuclear, produz na verdade, ácido nucleico, DNA ou RNA. Entendeu? Por isso que alguns acham que eles são seres vivos por possuírem material genético, né? Semelhante aos demais seres vivos. Então alguns já agrupam os vírus como seres vivos. Tranquilão? Por causa da presença do material genético. Tá legal? Muito bem. Eu acredito que mais alguns anos vão arrumar um grupo dentro da classificação dos seres vivos só para vírus. Eu acredito que façam isso. Tá legal? Porque rocha não tem material genético. Não é isso? Beleza? Então só tem material genético quem está vivo. Eu acredito que vai cair a ficha e passem a pegar os vírus e colocar num grupo dentro de toda a escala evolutiva, tá? Dos animais, dos seres vivos em geral. Acredito que isso aconteça um dia. Muito bem. Aí, observe isso aqui. Virion, você vai ouvir ainda alguém comentando sobre isso, sobre virion. O que é um virion? Olha, virion é a partícula viral na forma extracelular. Parceirão, tá aqui o vírus, legal? Vírus. Tá aqui a célula, confere? Bom, enquanto estiver fora, ele é chamado de virion. Estiver dentro, vírus. Simples, muito simples, né? Então virion é a partícula viral na forma extracelular, ou seja, fora da célula, tá legal? Esse é um termo mais técnico, mas dá para levar, de repente pode cobrar em prova, você não pode errar, tá bom? Muito bem. O que os vírus fazem de importante para eles? Olha, infecção viral. Doenças causadas por vírus. Infecção viral é como é chamada a invasão de célula por vírus. Causa profundas alterações do metabolismo celular. Algumas doenças, os tumores, cânceres causados por vírus. Importantíssimo isso. Muita doença causada por vírus. Ainda vai aparecer muito vírus, muito vírus, por causa desse nosso contato exagerado com os animais de selva, Quem vive na selva, a selva está aí guardada há milhões de anos. Tem vírus mutante aí há milhões de anos, parceiro. Tá certo? Então, quanto mais você mexer na selva, quanto mais você comer animais da selva, quanto mais você trouxer animais para cá, maior o contato com vírus. Muito cuidado com isso. Muito bem. Tá aí. Infecção viral, olha aí uma doença. Eu acho que esse sarampo, né, muito difundida nos anos 80, 70, né, graças às vacinas, nós nos afastamos um pouco dessa doença. Mas elas já estão voltando novamente. Voltando mais uma vez. Muito bem. Viroses. Gripes, H1N1, raiva, influenza, sarampo, catapora, poliomielite, SARS, MERS e o Covid-19, entre outras. Aqui, ó, isso aqui é que vai acabar com grande parte da população mundial. SARS e MERS. Continuando. A gente pode usar os vírus para nos facilitar a vida? Sim, a gente pode pegar os vírus, né? Porque a gente sabe que os vírus têm uma capacidade muito grande de entrar em determinadas células, de ser reconhecido como determinadas células, utilizar o material genético da célula. Então ele acaba também pegando o seu material genético, misturando com o material genético.
da outra célula. Aí os cientistas pensaram, bom, se o vírus pode pegar o material genético dele e ligar ao material genético de uma célula, eu posso então transferir material genético através do vírus. Pensei, como é o nome disso? Gene terapia. Então eles são usados em projetos de gene terapia. São usados alguns tipos de vírus com o objetivo de curar doenças, inclusive doenças genéticas. Gene. O que é um gene? Gene é a sequência, lembra? Adenina, timina, guanina, citosina. Pois é, uma sequência de bases forma um gene. Então eu posso pegar um pedaço e o gene pode ter alterado, causado uma mutação que leva a uma doença, e eu posso retirar isso, legal? Através de um vírus. Tranquilo? Vamos ver então? Vou dar um exemplo para você aqui, observe. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Meus amigos, observe. Uma célula saudável, com seu DNA saudável, e um adenovírus com o seu material genético, o seu DNA, um adenovírus. Muito bem, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o DNA da célula saudável que eu quero transmitir, vou cortar com enzima de restrição e vou cortar o material genético do vírus, o DNA do vírus. Aí eu pego o DNA que eu quero transmitir e encaixo no DNA do vírus. O que eu vou fazer depois? Eu pego o vírus, aqui ele botou um adenovírus, o vírus da herpes, pegou o vírus e colocou numa célula. Muito bem, quando o vírus entra, lembra que eu disse que ele usa o maquinário enzimático da célula parasitada? Muito bem, o que ele vai fazer? Ele vai sintetizar material genético. Ó, ele entra, rompe o material genético, já com a estrutura do DNA que eu preciso, que eu coloquei, não é isso? E aí vai ao núcleo. Quando ele chega ao núcleo, ocorre a replicação. Quando ele faz a replicação ou produzir maior número de moléculas de DNA, ele passa a sequência que eu coloquei dentro dele para o núcleo celular. E a célula passa a produzir somente DNA já com a nova estrutura do gene que eu coloquei. Legal? Tranquilo? Então eu vou produzir células, as células vão se multiplicar por mitose, já levando o material genético novo. Beleza? Aí eu posso fazer o quê? Curar o indivíduo. Então, eu estou fazendo uma demonstração de que os vírus podem ser utilizados em terapias genéticas, que a gente chama de gene terapia. Tranquilo? Vejam a importância. Mais importante disso tudo é que a medicina, a ciência, procure fazer mais estudos sobre isso, porque vai facilitar muito a vida de muita gente, reduzindo muito a quantidade de doenças genéticas. Isso é importante demais para o desenvolvimento de uma população saudável. Estrutura de um vírus. Como é formado um vírus? Quais as estruturas que formam um vírus? Observe. Um vírus típico, né? Ele tem as glicoproteínas, que são na verdade estruturas que fazem o acoplamento do vírus na célula parasitada. Eu tenho o capsídeo, que envolve o material genético. O capsídeo é feito de proteínas que envolve o material genético, que é a fita de DNA, né? E nesse caso aqui, ó, fita de RNA, melhor falando. Nesse caso aqui, eu tenho uma enzima especial chamada transcriptase reversa. Ó, meu amigo, isso vai constar em prova. Vírus de RNA possui
transcriptase reversa. O que é isso, Gota? Transcriptase reversa, a gente vai ver lá na frente com mais calma, né? A transcriptase reversa, ela faz o RNA produzir um DNA. Olha aí, primeiro DNA de fita simples, depois de fita dupla. Legal? Então ele faz o contrário do que nós estamos acostumados a ver. Nós estamos acostumados a ver o que é uma transcrição. O que é uma transcrição? É quando o DNA produz um RNA. Tranquilão? Legal. Só que isso agora é o contrário. Essa enzima especial, ela faz isso, ó. Tá vendo? O RNA produzir um DNA. Como é o nome da enzima? Transcriptase reversa. Acontece entre os vírus de RNA. Legal, meu amigo? Presta atenção. Essa daí, ó, essa é a questão de prova. Ok? Tu não pode errar, não. O envelope, então eu tenho vírus envelopados e vírus não envelopados. O mais interessante de você entender em relação ao envelope é que ele é formado por lipoproteínas. A gente vai discutir isso lá na frente, tá bom? Então eu tenho a estrutura do vírus aqui. Então eu tenho as lipoproteínas, eu tenho o capsídeo, eu tenho o material genético, eu tenho a enzima e o envelope. Legal? Continuando. Possui DNA ou RNA envolvidos por moléculas de proteínas que constituem o capsídeo. Grave esse nome, capsídeo, envolve o material genético. Genoma viral, você vai ouvir muito esse termo. Genoma viral nada mais é do que o conjunto de genes. E onde eu encontro o conjunto de genes? No DNA ou no RNA. DNA ou no RNA. Então toda vez que você ouvir falar em genoma viral, ele pode estar, é o gene do vírus. Ele pode estar onde? No DNA ou pode estar no RNA. Legal? Genoma viral. Presta atenção. Aí eu tenho uma outra imagem sobre o vírus. Os vírus são muito interessantes, né? Proteínas, a camada de lipídio, né? Camada de lipídio. Olha as enzimas, né? Gene no material genético. Aqui eu tenho um exemplo do HIV, o vírus que causa a síndrome da imunodeficiência adquirida, mais conhecida por AIDS ou SIDA. Vamos lá. Meus amigos, eu tenho aqui um vírus, bonitão essa cor, né? Olha só, nesse vírus eu tenho o que nós chamamos de espículas, né? Essas espículas, elas são essenciais. Eu tenho uma espícula H e a espícula N, certo? Essas espículas, elas são essenciais. A espícula H, ela é responsável pela entrada do vírus na célula, certo? E a espícula N é responsável pela saída do vírus da célula. Então, quando você vir, por exemplo, vírus H1N1, H1N1. Então significa que as estruturas das espículas, elas podem ser mudadas, elas mudam as espículas, porque o vírus tem uma capacidade muito grande de mutação, entendeu? Então as espículas mudam, então o nome do vírus é dado pelo tipo de espícula. Legal? Legal? Muito bem, espícula H e espícula N é o que vão caracterizar o nome do vírus. H1N1, H1N9, H7N9, né? Então o nome das doenças virais é dado praticamente ou quase sempre em cima das espículas, que são estruturas que contribuem o H para entrar e o N para sair. Tá bom? Beleza. Então, genoma viral. O que é o genoma viral? Eu disse que é o material genético do vírus, é o gene do vírus que está presente no DNA ou no RNA. Aí, para você entender rapidamente como é que acontece, ó, olha o vírus com o seu capsídeo, suas espículas, né? Ele faz a entrada. Quando ele faz a entrada, ele abre e libera o material genético. Olha, quando ele libera o material genético, rompe, lá vem o DNA. O que o DNA faz? Se liga ao RNA da célula e passa a produzir as partículas virais.
o capsídeo, capsômero, os lipídios, a membrana, as estruturas proteicas são produzidas. E ele aproveita e sintetiza o material genético. Ó, então aqui ele produz a síntese proteica, produz o material viral, proteínas e estruturas, e aqui ele duplica o material genético. O que ele faz depois? Une tudo, olha. Pega a estrutura produzida, pega o material genético e junta. Depois que ele faz, ele abre e libera o vírus. Viu como ele usa o maquinário enzimático da estrutura da célula parasitada? Muito bem. Vamos lá. O genoma, para você ter uma ideia, olha lá. O genoma de um humano tem cerca de 25 mil genes. 25 mil genes o genoma humano. O genoma de uma bactéria tem cerca de 4 mil genes. O vírus da varíola, um dos maiores, tem um genoma de 200 genes. O vírus da AIDS e do sarampo tem menos de 10 genes. Então são estruturas muito simples, mas com um poder, uma virulência espetacular. Por quê? Porque ele usa o maquinário enzimático da célula parasitária. Legal? Muito bem. Aí, o citomegalovírus, que eu havia comentado, e o vírus da hepatite B, vírus de DNA, podem iniciar a produção de moléculas de RNA ainda enquanto estão se formando na célula hospedeira. Logo estarão com 2 tipos de material genético. Por isso que eu havia dito para você que o citomegalovírus e esse da hepatite, eles são vírus de DNA, produzem o RNA. Então, enquanto estiver ainda na produção, eles têm os dois tipos de material genético. Legal? Então, verdadeiramente, os vírus não têm 2 materiais genéticos a vida toda. É só em parte da sua vida, quando ele ainda está sintetizando o material genético ou sintetizando as suas estruturas virais. Ok? Muito bem. Reprodução viral. Como é que um vírus reproduz? Vamos ver agora como ocorre a reprodução viral. Deixa eu beber uma aguinha. Muito bem. Vamos lá. Vou fazer de passo a passo para você entender. Eu vou falar hoje, agora, vírus de RNA. Vírus de RNA. Ele pode fazer assim. Vírus de RNA menos, vírus de RNA mais e vírus de DNA. Legal? E os retrovírus. Tá legal? Vamos ver como ocorre a reprodução de um vírus de RNA menos. Olha só. Produzem moléculas de RNA mensageiro com sequência de base complementar. Então, peraí. O vírus de RNA menos, ele entra na célula. Quando ele entra na célula, ele vai direto na síntese proteica. Ok? Aí ele procura quem na síntese proteica? O RNA mensageiro. Tá legal? Então o que ele vai fazer? Ele vai produzir moléculas de RNA mensageiro com uma sequência de base complementar ao RNA genômico. Por que ele fala isso? Ele vai pegar uma sequência de base complementar do RNA viral. Bora ver como ele fez? Dá um exemplo, vamos lá. Ao penetrar na célula hospedeira, a cadeia de RNA viral, chamada de cadeia menos, é ativada e serve como molde para a síntese de moléculas de RNA complementar. Walter, eu não entendi, presta atenção. Olha o RNA viral, material genético do vírus. Olha as bases que ele tem, ó. Adenina, adenina, citosina, uracila, uracila, adenina, guanina, citosina, citosina. E isso porque ele é um RNA. RNA só tem uma fila. Legal? Serve como molde. Aí ele vai sintetizar uma sequência. Olha aqui, ó. Com sequência de base complementar. Lembra? Eu faço complementar. Adenina, timina, guanina, citosina, adenina, timina, guanina, citosina. Não é isso?
eu faço o complemento da base, ou das bases. Então eu tenho o RNA viral, certo? Que vai servir de molde para o RNA sintetizado. Ó, legal? Ó, A, U, C, G, A, U, que a gente já conhece há 1000 vezes. Muito bem. Aí ele sintetizou o RNA. Sintetizou? O que vai acontecer agora? Vírus produzidos com genoma GGA, blá 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 blá. Por que isso? Porque ele fez uma sequência. Legal? Então, o vírus de RNA menos, ele pega o RNA da célula e faz uma sequência complementar. A partir daí, ele vai usar isso para os novos vírus. Os novos vírus vão sair com material genético novo, complementar ao da célula. Entendeu agora? Legal? É uma forma dele conseguir verdadeiramente uma diversidade genética, porque o vírus entra com essa sequência de cima, mas os seus filhotinhos vão sair com essa sequência. Legal? É uma forma de diversificar o seu material genético. Tranquilão? Beleza. Vamos lá. Vírus de RNA mais. Olha só. Agora ele vai fazer diferente. Observa. Olha lá. Produzem moléculas de RNA mensageiro com sequência de base idêntica ao RNA genômico. Ele faz idêntico. No menos ele era complementar. Aqui ele faz idêntico. Beleza? Bora ver? Dá um exemplo. Na célula hospedeira, a molécula de RNA viral, chamada de cadeia mais, é ativada e serve de molde para a síntese de molécula de RNA complementar. Vamos ver? Esse exemplo ele é mais tranquilo. Observe. Olha o RNA viral. Olha o material genético. CT, papapá. Beleza? Muito bem. Olha o que ele vai fazer agora. O RNA sintetizado idêntico. Ele faz idêntico. Por que ele faz idêntico? Porque ele vai produzir um outro material genético como diversidade genética em sequência desse aqui. Vamos ver se é verdade? Olha aí. Beleza? Então, ele fez uma sequência, né? Nesse caso, o RNA viral com a base diferente daquela que foi dada. Então o que ele fez? Ele repetiu e produziu outro RNA. Essa sequência é a sequência do novo vírus, ou dos novos vírusinhos que irão sair. Então observe que os vírus, eles não são tão burros assim como a gente pensa. Eles são simples, mas não são burros. O que eles fazem? Eles arrumam formas de alterar o material genético, legal? Para a sua diversidade genética. Além disso, como ele diversifica muito rápido o material genético, a sua capacidade de mutação é muito alta. Por isso que você vê, por exemplo, alguns cientistas dizendo que o vírus do Covid-19 na Europa, ele é um. Na América do Sul ele é outro. Na América do Norte é outra, né? Porque à medida que ele vai entrando nas células, eles vão produzindo outros materiais genéticos. Como a mudança é muito rápida, a capacidade de mutação também passa a ser rápida. Beleza? Muito bem. Vamos lá. RNA viral, material genético idêntico, né? Agora quer fazer a sequência. Observa. Opa, perdão. Sintetiza o RNA sequência. Muito bem. E essa sequência nova vai para onde? É idêntica ao vírus de origem. Tá certo? Então aqui só faz diversificar o material genético. Beleza? Muito bem. E os retrovírus? O que os retrovírus fazem? Retrovírus, lembra que eu havia comentado? Olha lá. Possui uma cadeia simples de RNA genômico associada a uma enzima. Qual o nome da enzima? Transcriptase reversa.
né? São os retrovírus. O que eles vão fazer? Muito bem. Esta catalisa a síntese de uma cadeia simples de DNA. Olha só, eu tenho a fita de RNA, né? O que a fita de RNA vai fazer? Vai produzir RNA, vai produzir um DNA. Só que esse DNA é de fita simples. Tudo bem? Ó, fita simples, cuja sequência de base é complementar ao RNA viral. Legal? Muito bem. Olha o RNA do vírus. Uma sequência, a transcriptase reversa fará. O que ela vai fazer? Ela vai pegar essa sequência e produzir um DNA. Me ajuda, por favor? Presta atenção, hein? Olha. DNA com sequência. Lembra? RNA não tem T. DNA tem T. Legal? Tem timina. Então aqui, ó. Adenina, timina, citosina, guanina, uracila, adenina e assim por diante. Legal? Eu produzi um DNA, meus amigos. DNA de fita simples. Tá. O que vai acontecer agora? O DNA passará a sintetizar as moléculas do RNA genômico. Então o DNA vai começar a produzir o RNA. Por quê? Porque ele é um vírus de RNA. Legal? Se ele é um vírus de RNA, qual é o material genético dele? RNA. Legal? Então o que ele faz? Ele pega a transcriptase reversa, produz um DNA de fita